Contínua chuva de néctar da verdade. Um dia, o anjo retorna a Seitinoye e recita: prossegue sem temor o curso de tua vida. A infelicidade jamais se aproxima de quem nada teme. Infelicidades e desgraças não são criações de Deus. Perante quem segue destemidamente o curso da vida, a infelicidade foge cabisbaixa e a doença desaparece, retornando ao nada. Não se conta que outrora, quando o bonzo Tapuã entrou na jaula de um tigre e o encarou sem temor, este se tornou manso como um bichinho. Se conscientizares a verdade, imbuir-se dela, de que o homem é filho de Deus, é essência divina, e sem temor encarares um tigre, ele amansará. Se encarares um urso, ele recuará. Analogamente, se enfrentares a doença ou a infelicidade, convicto da verdade de que o homem é filho de Deus, a doença desaparecerá e a infelicidade cessará. Não temas a doença, não temas a infelicidade. Não havendo temor na mente, não havendo ansiedade, não haverá úlcera nem inflamação. Se destruíres todas as ilusões, crenças na mente, desaparecerão qual sonho todas as infelicidades e doenças. Para destruir todas as ilusões, deveis conhecer a verdade de que o homem é filho de Deus, e Deus jamais criou qualquer negatividade para seu filho. Deus jamais criou tuberculose, disenteria, resfriado, tumor ou qualquer miséria. Doença nada mais é que projeção de ideias concebidas pela humanidade na mente em ilusão, de todo homem em ilusão. Deves conscientizar a imagem verdadeira do Filho de Deus, do homem verdadeiro, onipotente, e eliminar essa ilusão mental. Quando se elimina a ilusão, desaparece todo o temor. Consequentemente, desaparecem tumores, ulcerações, misérias, e se recupera a saúde e a sanidade mental. Inflamações, ulcerações são meras manifestação de temor e ansiedade. Não havendo temor nem ansiedade, mesmo que o corpo seja ferido, não vai ocorrer inflamação e a parte lesada não vai ulcerar, porque prontamente nascem novas células. Assim é a vida. Formam-se novos tecidos imediatamente. As leis físicas que regem a matéria inorgânica são diferentes das leis da vida que regem os organismos vivos, os orgânicos. Por mais que se combinem elementos inorgânicos no interior de uma proveta, jamais se originará um organismo vivo. Para que as substâncias nutritivas da vida constituam parte viva do corpo humano, é imprescindível que se submetam
ao domínio da vida, às leis da vida. Os elementos materiais que se agregam ou se desagregam segundo as leis físico-químicas, quando subordinadas à vida, unem-se ou separam-se segundo a lei da vida. A vida se serve inclusive das leis da matéria, mas as sobrepuja e exerce o seu domínio sobre a matéria. Embora utilize as leis da matéria, a vida não se sujeita a elas. Ao contrário, transcende-as completamente e estrutura o corpo na forma que deseja. Portanto, em se tratando de organismo vivo, as leis da matéria se subordinam às leis da vida. Se um alimento for carente de vitaminas, a vida por si mesma consegue produzir vitaminas, ou se aparecer lesões nos pulmões, fígado, baço, ou seja lá onde for, a vida consegue por si mesma formar novo tecido pulmonar, ou do fígado, hepático, etc. Quando eras óvulo no ventre de tua mãe, não possuías pulmão, coração nem estômago. Embora o óvulo seja totalmente desprovido de órgãos, quando nele se aloja a vida de Deus, esta cria a partir do nada os pulmões, o coração, o estômago e demais órgãos. A doença não é uma fera que ameace a vida, nem é uma força real que dispute com a vida o trono da existência. O que é a doença? Ela é sinônimo de nada. É uma falsa existência que aparece quando a vida não manifesta a sua própria força por falta de conscientização. Quando a luz deixa de manifestar e de se impor, parece existir treva. Quando a vida deixa de se manifestar e de se impor, parece existir a doença, que não passa de uma treva. Doença e treva são igualmente falsas existências. Pondera sob o registro de morte de um condenado à pena capital. Após sentenciarem morte por perda de sangue, vendaram-lhe os olhos e fizeram gotas de água morna escorrerem pelo seu pescoço, por causa do temor. O condenado acabou por morrer. Inumeráveis são os doentes que morrem em consequência do abalo provocado pelo temor. O número de vítimas fatais do temor de hemorragia, proveniente de pulmões ou do estômago ou do útero, é maior que o número de pessoas mortas em guerras. Não temas doença alguma, não temas hemorragia alguma. A vida é superior ao sangue. Imediatamente após a hemorragia, a vida, mediante seu poder curativo natural, restaura os vasos da região hemorrágica e produz sangue novo, com o qual supre o organismo em pouco tempo. Se não temer, o homem não vai morrer de hemorragia. Também não temas a febre. Ela é simples reflexo de ira, temor ou impaciência. Se afastares da mente a ira, o temor e a impaciência e recuperares a paz, a febre cederá naturalmente. O segredo para serenar a mente está em agradecer a tudo com um sincero muito obrigado. Ao agradeceres a todos os fatos, pessoas, coisas, sintomas, a paz voltará à tua mente. E a mente em paz sintoniza naturalmente com as vibrações curativas de Deus. Estando a mente pacífica,
manifestam-se vibrações curativas de Deus em forma de saúde. Mantém, pois, a mente tranquila, conscientiza que a saúde já está em ti. Prossegue explicando o anjo. Se o corpo fosse pura matéria, não deveria adoecer ao contato com ar frio. Uma rocha, por ser pura matéria, não contrai gripe. Uma estátua, por ser pura matéria, não contrai pneumonia. Elas não contraem porque são pura matéria, sem mente, sem a mente, em ilusão, como a do homem. A coriza ou a tosse que ocorrem após o contato com o ar frio são alheias à lei da física, segundo o qual se congela ou se danifica a matéria inorgânica exposta ao frio. Tais sintomas ocorrem unicamente segundo as leis da mente. Na simples matéria, não aparece sintoma algum de doença. Sintomas nada mais são do que projeções do temor abrigado na mente em ilusão. Abandona, pois, o temor e louva o misterioso poder curativo da vida. Não existindo mente em ilusão, não existe doença nem sintoma. Doença nada mais é que expressão da mente em ilusão, da mente humana em ilusão. Embora se encha de pedras um estômago já desvinculado da mente que o regia, não ocorre doença gástrica. Porém, colocando-se pedras num estômago vivo, certamente vai ocorrer violento distúrbio gastrointestinal. Distúrbios no organismo nada mais são que reflexos do temor abrigado na mente iludida. Afasta o temor e então tua doença começa a desaparecer. Não existindo o temor, não existirá inflamação, nem úlcera, nem tumor. A corrosão provocada pelo ácido sulfúrico num corpo inorgânico é diferente da ulceração que se verifica no organismo vivo. Mesmo que um ácido provoque lesão na mucosa do estômago, logo nascem novas células para restaurar a parte lesada. Assim é o organismo vivo, assim é a vida. A terapêutica materialista vê apenas o efeito. A causa da doença está na mente em ilusão, na mente coletiva em ilusão humana. Mas tu não és humano. Não te prendas à ilusão. Afasta a ilusão e contempla a imagem verdadeira de tua vida, que é a própria vida de Deus. Tu és a própria vida de Deus. A circulação sanguínea também se altera segundo a mente. Não temas taquicardia nem bradicardia. Até o pudor faz subir o sangue à face, e o susto acelera o batimento cardíaco. Acalmando-se a mente, normaliza-se a pulsação. O meio para curar doenças consiste unicamente em harmonizar a mente. Doença gerada pela desarmonia mental chamada ódio cura-se quando se substitui o ódio pelo amor. Doença gerada pela desarmonia mental chamada insatisfação cura-se quando se substitui a insatisfação pelo sentimento de gratidão. Doença gerada pela dor mental chamada tristeza cura-se quando se substitui a tristeza pela alegria. Se sempre amares, agradeceres e com alegria te dedicares a tarefas altruístas, doença alguma poderá te atingir. E se já estás doente, a cura será rápida.
Toda doença é sombra da mente. Aquele que, almejando curar-se, permanece acamado com a mente aflita, pensando a todo instante nela, agrava ainda mais a doença. Imaginando-se a doença se concretiza. Desejar a cura de uma doença ficando deitado no leito, com o pensamento fixo nela, é o mesmo que desejar o calor, segurando o gelo nas mãos. Se estás doente, deves soltar da mente a doença e também amar e agradecer incondicionalmente. Agradece a todas as coisas, a todas as pessoas, fatos, a tudo. Agradece sobretudo a teus pais e faze com alegria algo em benefício ao próximo. O amor e a gratidão são os sentimentos que melhor captam as vibrações curativas da vida. Alegra-te agora pelo simples fato de estares vivo. Rejubila-te pelo agora em que vives. Tua alegria curará tua doença. Se receberes um telegrama comunicando por engano a morte de tua mãe, tua mente ficará triste. Ficando triste a mente, o corpo enfraquece e a face empalidece. Se chegar outro telegrama dizendo que era falsa a notícia anterior, tua tristeza desaparecerá, teu organismo vai logo se normalizar e a cor vai voltar à sua face. Qualquer doença no corpo, sendo projeção da mente humana, é como a palidez facial causada pelo telegrama falso. Compreendendo-se que a doença não é uma existência real, a mente recupera a paz e a doença desaparece. O anjo continua a pregar, porque o homem é filho de Deus, porque Deus é bem e porque tudo é extensão de Deus. A harmonia está presente em todos os lugares. Embora a desarmonia pareça existir, ela não é existência verdadeira. Entretanto, quando se imagina a desarmonia e nela se fixa a mente, ela se manifesta como projeção da mente. Temendo-se o contágio de uma doença, ela vai se manifestar como projeção do temor. Dizendo-se a alguém sensível que ao matar Taturana em seu pescoço, surgirá irritação em sua pele, mesmo que não haja Taturana alguma. Dizendo-se a ele que não há Taturana alguma, a irritação logo desaparecerá. As inflamações de órgãos internos não diferem da irritação causada pela Taturana imaginária. Acreditando-se que há micróbios ou germes patogênicos em determinado órgão, logo surgirá a inflamação, mesmo que não haja nenhum micróbio patogênico. Na verdade, não há micróbio patogênico algum. Crendo-se nele que não há micróbios, a inflamação logo desaparecerá, surgindo condição imprópria para a permanência de germes. Portanto, mesmo um doente com moléstia de causa bacteriana, não deves dizer que nele habitam bactérias ou qualquer coisa. Se disseres ao enfermo que não existe nenhum mal, ele se tranquilizará pelo poder da palavra, e a tranquilidade trará equilíbrio mental. O equilíbrio mental desfará a inflamação, e num corpo sem inflamação será impossível permanecerem micróbios. Portanto, a um doente dizem: tu és espírito, tu não és matéria. Tu és espírito e não matéria. No espírito é impossível parasitar em micróbios. Espírito é Deus e é impossível Deus adoecer.
O espírito não é regido por leis da matéria. Quando dizem que o trabalho excessivo causa estafa e desgaste ou doença, isso somente a quem se sujeita a leis de matéria. Tu que és espírito, não és regido por leis de matéria. Se por excesso de trabalho fica cansado, esgotado, doente, isso não é mais do que uma concretização de crença errônea de que o homem é um acúmulo de energia física, que ele é matéria e que se esgota com excesso de trabalho. Muda a crença, desaparece a estafa. Aparece então a vida verdadeira, a imagem verdadeira da tua vida, que é sempre saudável por natureza. A vida é dinâmica e não estática. Logo, o homem não se cansa, o homem não adoece, o homem não envelhece. Quando está em atividade, segundo a lei da natureza da vida, que é dinâmica, maravilhosa. A vida, quanto mais trabalha, mais manifesta a saudável imagem verdadeira. A vida, quanto mais vive, mais se vivifica. Mais jovem fica porque ela está dinâmica. Essa é a natureza da vida. O homem, sendo essa natureza de vida infinita, ele é governado somente pelas leis do Espírito. E entre as leis do Espírito não há lei de fadiga, de doença, de velhice, nada disso. Só existe unicamente as leis da vida. Portanto, seja qual for o sintoma que apareça no seu corpo, afirma categoricamente que a doença não existe. Ela é sombra de uma ilusão e de que você seria humano, mas você não é, você é filho de Deus. Por mais que a estafa e doença se manifeste como aparência nos 5 sentidos, elas não são a sua realidade. Porque tu és filho de Deus, a imagem verdadeira de Deus. Diante da imagem verdadeira da vida, que és tu, a doença não se pode se manifestar. Ela é apenas um pesadelo na aparência. Quem deseja recuperar a saúde deve compreender que o homem é obra de Deus. Ele é filho de Deus e a doença inexiste. Curar a doença nada mais é que manifestar o homem-Deus, o ser originariamente perfeito. Avança além da convicção homem-filho de Deus e alcança a convicção homem-Deus. Para o homem-Deus não existe doença. No homem-Deus atua somente a lei de Deus. Porque Deus é amor, a lei do castigo não te pode atingir. Porque Deus é vida, a lei da morte ou velhice não te pode atingir. Porque Deus é sabedoria, e porque a sabedoria ajusta todos os seres do universo em seu respectivo lugar. No homem-Deus não pode existir desarmonia de espécie alguma. Não existindo desarmonia, não existe doença. Tu que é homem-Deus, não temas a doença. A doença nada mais é que materialização de temor, de ilusões da mente humana. E quando desaparece tudo isso, desaparece qualquer doença ou desarmonia. Sombra de que ilusão mental será essa doença? Não procure identificar a ilusão. Sendo a ilusão originariamente inexistente,
a sombra da ilusão também é inexistente. Consequência de que pecado será essa doença? Não procures assim identificar o tipo de pecado, sendo pecado também inexistente. Diante do Filho de Deus não existe pecado. Diante de Deus não existe qualquer coisa negativa. Não deves investigar o que não existe. A imagem verdadeira de tua vida é Deus. Tu és o ser eterno, ser diamantino, ser indestrutível. O ser búdico, originariamente harmônico, pleno, perfeito. Onde está a ilusão, onde está pecado, impureza, graça, compreende um monte de coisa. Não. Quem assim identifica pecados e ilusões, afasta-se completamente da iluminação espiritual e se entrega cada vez mais à ilusão, à escuridão. Isso é o mesmo que ater-se à treva, esquecendo da luz, da sabedoria. Pecado, ilusão e doença não passam de sonho momentâneo, portanto nada. A lei da causalidade também não passa de um sonho efêmero. Causalidade, causa e efeito, isso é um sonho efêmero. O ser absolutamente imaculado, perfeito e harmônico, que transcende causalidade, que está acima de sofrimentos kármicos, eis a imagem verdadeira, a sua própria realidade. Não fiques desnorteado ante pecado, ante ilusão, ante doença. Salta para o céu, ultrapassando os limites que tu pensou que havia. Tu és ilimitado. Mais do que isso, deves passear no céu com alegria. O homem-Deus que passeia no céu é a imagem verdadeira, real de tua vida. Além da imagem verdadeira não tem esse eu carnal. Só existe o Deus, só existe a tua imagem verdadeira. Embora o corpo pareça existir, ele é apenas projeção de ondas mentais. Aquele homem que sofre, que chora, não é existência real. Só existe a imagem verdadeira. O homem verdadeiro é um homem-Deus, absolutamente puro e perfeito. Conscientiza diretamente a si mesmo, homem-Deus. Quando conscientizares que tu és o homem-Deus e eliminar de tua mente todas essas ilusões de pecado, doença e morte, conhecendo essa verdade, tu és filho de Deus, tu és o homem-Deus. O medo vai cessar, se extinguir, e a doença desaparecerá por completo. Prossegue ainda o anjo. O corpo carnal não é o teu eu. Não te preocupes com o corpo carnal. Da preocupação nasce o temor, e surgindo o temor, a disfunção do corpo persistirá como reflexo desse temor. Da mente carnal, transporta a mente do corpo carnal para o ser superior. Este ser superior é o teu eu verdadeiro. Se tentas mentalmente eliminar o temor e mesmo assim não o consegues, abandona inclusive a tentativa de eliminar o temor e ser simplesmente o que és, na imagem verdadeira. Essa é a sua realidade. Na imagem verdadeira da vida, da tua vida, não existe temor algum. Logo, nem é preciso eliminar o temor que ainda existe. Basta seres o que és na vida verdadeira,
a imagem verdadeira de si mesmo. Ainda que estejas temendo, o temor é inexistente para o teu eu verdadeiro. Quando te entregares realmente a Deus, que é a sua imagem verdadeira, Ele retirará de ti todos os temores, toda essa hipnose. Somente a lei de Deus rege os seres. Somente a lei de Deus rege os seres. Leis da matéria não te podem reger. Leis de pecado não te podem reger. Leis da ilusão não te podem reger. Sendo tu um ser indestrutível, nem frio, nem calor, nem vírus, nem tempo podem te prejudicar. Deixa de pensar essa substância material me afetou, deixa de pensar estou pagando aquele pecado, deixa de pensar aquela ilusão é causa dessa doença. O tempo está passando, nada disso. Tudo isso é inexistente originariamente. A causa da doença e todas as outras desarmonias são inexistentes. Compreendendo que não existe doença, nem pecado, nem ilusão, nem morte, nem velhice, não existirá temor algum. O medo é provocado pela ilusão dos 5 sentidos. O medo é provocado por não conhecer a verdade de que sois criação divina, eterna, plena, rica, cheia de vida. O anjo prossegue explicando ressentimentos no lar, ciúme, ódio, rancores e todos os demais sentimentos negativos prejudicam a recuperação da saúde porque são ilusões. É um homem carnal, é a mente humana. Se tens um desses sentimentos, deves imediatamente eliminá-lo, mentalizando-se que o homem-deus não tem esses sentimentos negativos. Quando se pensa que o sentimento negativo existe, torna-se difícil afastá-lo. Porém, na imagem verdadeira do homem não existe mesmo sentimento negativo, não está na natureza do homem real. Então, conscientizando-se disso, é possível afastar. Porque não existe de fato. Se preencheres a tua mente com amor, paz, sabedoria e harmonia da imagem verdadeira, a perfeição da imagem verdadeira da vida manifestar-se-á também no mundo das formas. Assim como a matéria não pode evoluir por si mesma, a doença também não pode evoluir por si mesma. A matéria se move porque é movida pela mente humana, ou então pela energia que a mente criou, e aí manifesta. Mente humana, mente em ilusão. A mente divina não cria isso. Já que a evolução da doença se deve à força da mente, é possível, com a força mental, interromper essa evolução e até exterminar a doença. Seja qual for a doença contraída, não te inquietes. Acredita que na imagem verdadeira és sempre saudável e perfeito. E mantenha a mente em paz. Sendo a doença inexistente, o estado da doença também é inexistente. Em vez de observar a doença, observa a tua mente. O que se altera
é a tua mente e não o estado de saúde em si. Abalando-se a mente, abala-se também o estado de saúde. Não é o estado de saúde em si que se abala, mas a tua mente. Acalma a mente, acalma o teu coração, e tua doença cederá. Porém é difícil acalmar o coração quando a própria mente está abalada, assim como é difícil afastar a apreensão com a própria mente apreensiva. Em tais circunstâncias, simplesmente entrega-te a Deus, confiando em Deus, que é pleno amor, e chama por Deus. Deus te dará harmonia e paz. Entrega a tua mente a Deus, a Mãe Divina, chamando a Deus, Pai, Mãe, ó Mãe Divina. Entrega-te totalmente a essa grande vida, essa grande harmonia e serenidade. Deus é tudo, logo nada existe além de Deus. Deus é sua origem, sua paz, real e verdadeira. E porque Deus é bem, mal algum pode existir. Porque Deus é perfeição, não há como existir qualquer doença. Porque Deus é vida eterna, vida plena. Não pode haver em velhice nem morte. Mal, doença, velhice, morte, nada mais são que sombras de ilusões da mente humana. Considerar existente o que não existe e temer isso. Eis a doença, eis todas as desarmonias. O sofrimento está na mente, a dor está na mente. Afastando-se da mente o temor, o sofrimento e a dor, não existirá doença em parte alguma. O anjo prega mais ainda. Após ouvires estas verdades, se ocorrer distúrbio no teu corpo, não deves temer. Quando um edifício se desmorona, produz-se um grande estrondo. O distúrbio no corpo é o estrondo, produzido pelo desmoronamento da tua ilusão. Sendo baixo o edifício da tua ilusão, pequeno será o distúrbio; sendo alto o edifício de tua ilusão, grande é o distúrbio. Contudo, não temas o distúrbio. O que se desmorona é a ilusão e não o seu eu real. Mesmo que a ilusão se desmorone, o teu eu verdadeiro não desmorona. Mesmo que a ilusão sofra, que é a mente carnal, o teu eu verdadeiro nunca sofre. Ele é pleno. Tu és filho de Deus, tu és homem-deus, o ser búdico, o ser diamantino, indestrutível. Infinito, vida infinita, eternamente feliz, inadoecível. Não percas de vista o seu ser diamantino, indestrutível, eterno, feliz, pleno. Caindo nesse mundo dos sentidos humanos, ou no racionalismo humano, não entra nessa. Nesse momento, todos os doentes estão curados, eliminando-se a ilusão e percebendo a verdade. Podem se levantar dos seus leitos. Quando assim declara o anjo, desaparecem instantaneamente as doenças da humanidade toda, e os cegos passam a ver, os paralíticos se levantam, e todos com grande alegria, de mãos dadas, dançam contemplando o sol de Deus.
não é sonho, é a nossa imagem verdadeira. Os querubins olham para o alto, louvando a Deus, e fazem uma reverência de gratidão por perceber que Deus é tudo, é o nosso Pai, a nossa luz, a infinita sabedoria. E assim salva a todos com a grande verdade da nossa origem, do que somos de fato. E salva-nos desta ilusão. E nesse momento o sol, que é o palácio celestial de Deus, brilha intensamente. A luz de Deus se espalha cintilante sobre a terra, como uma chuva de pétalas douradas. E um arco-íris de cores mil cruza o céu, sustentando as nuvens, e realiza-se agora o mundo da imagem verdadeira na Terra. Muito obrigada. Fim da Sutra Sagrada.